Vamos lá, queridos, para o próximo item, né? Próximo exercício. Essa é a parte 2. Vamos lá. Numa circunferência de raio igual a 2 metros, um arco tem medida angular de 120 graus. Qual é o comprimento desse arco em centímetros? Então, gente, o primeiro passo é a gente fazer um desenho, certo? Então, tá aqui uma circunferência, bem? E vamos colocar aqui o raio dela, tá? Então, o raio dela, vou colocar aqui o centro. O raio é a medida do centro até a borda, né? Ou seja, até a circunferência. Esta medida é de 2 metros, tudo bem? Este é o raio. Vou colocar aqui raio. Ele fala que tem um arco aí de medida angular de 120 graus. Então eu vou desenhar isto também. Então, vou pegar aqui mais ou menos 120 graus, que seria esta medida aqui, gente, ó. Este ângulo de 120 graus. E aí eu vou pintar o arco. Qual é o arco? Esta parte aqui, ó, galera. Certo? Esta parte aqui é o que a gente chama de arco de circunferência. Você pode pensar que é um pedaço da circunferência. A circunferência seria, então, um pedaço dela, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula essa medida? A gente usa aquela formulinha. Então, se eu quero saber o tamanho do arco, né? Vou colocar aqui arco de 120 graus. Se a gente quer descobrir isso, a gente multiplica π vezes o ângulo, certo? Vezes o raio, divide por 180 graus. Beleza? Simples assim. Então, vamos lá. Calcular aqui, ó, 120 graus. É só fazer π. Ele não fala o π, então a gente vai deixar π mesmo, tá bom? Não precisa substituir por nenhum número. 120 graus vezes o raio, que é 2, dividido por 180. Vamos lá então fazer essa conta aqui, né? 120 vezes 2 dá 240. Então vou colocar aqui, ó, 120 é igual a 240 vezes π dividido por 180. A gente pode dividir esse 240 pelo 180 ou dar uma simplificada. Então, pode cortar esse zero com esse zero, ou seja, dividir os dois por 10, né? Depois a gente pode tentar simplificar essa fração aí, que é 24 sobre 18, certo? Π. Não pode esquecer de deixar o π aqui do lado, hein, gente, tá? Então vamos fazer isso no cantinho aqui, ó, 24 sobre 18. Tenta achar um número que divide os dois. Dá para dividir os dois por 3, por exemplo. Dá para dividir os dois por 3. 24 dividido por 3 dá 8, e 18 dividido por 3 dá 6. Será que dá para dividir mais? Dá para dividir os dois por 2, por exemplo. 8 dividido por 2 dá 4, e 6 dividido por 2 dá 3. Pronto, acabou. Né? Qual que é a resposta então, gente? A resposta em fração seria 4 terços de π. Tá bom? Este é o arco. Aí você fala, professor, mas que raio de medida é essa que tem um π? Se você quiser, você pode substituir, por exemplo, π por 3,14. Né? E aí você pode calcular isso aqui. Fazer assim, ó, 4 vezes o π, que é 3,14. E depois você divide por 3. Isso vai te dar um número, tá bom? Mas a resposta pode ser apresentada assim, tá? Se o problema não disser o valor de π, tá bom? Vamos lá. Numa pista circular, esse já é o próximo probleminha. Vamos lá. Numa pista circular de corrida com 3 raias, de raios 130, 160 e 190 metros, respectivamente, que vantagens devem ser dadas para os corredores B e C no ponto de largada? Observe o esboço na pista do desenho a seguir. Galera, a gente discutiu esse problema em sala e aí a gente... Lembre-se que precisa ser dada uma vantagem, por exemplo, para o corredor C em relação ao corredor A, porque o corredor C ele vai correr numa pista que é maior, o comprimento dela é maior. Se eles partissem do mesmo ponto, não seria justo, né? O corredor C chegaria depois, né? Se ele não fosse rápido o suficiente para superar tanto assim o A, né? Mas ele teria que... uma corrida em que um certo corredor tem que andar mais do que o outro não é muito justo, né? Todos teriam que andar a mesma coisa. Por isso, o corredor B e o corredor C precisam começar a corrida mais para frente do que o corredor A. Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai comparar então para descobrir quanto que vale este pedaço aqui, ó? Esta vantagem tem que ser dada. O que a gente faz? A gente compara os tamanhos das circunferências, né? Os comprimentos delas. E como é que se calcula o comprimento de uma volta toda, né, nessa circunferência? Não só um arco, tá? A volta toda, 360 graus. A gente usa aquela formulinha da circunferência.
Circunferência são dois franceses, né? 2πr, certo? Então vamos lá, vamos calcular primeiro o da pista A. Tá? Então circunferência, 2 vezes π, vezes, vamos chamar de circunferência A, né? Vamos chamar de circunferência A. Circunferência A. 2π vezes 130 metros, que é o raio da primeira circunferência, 130 metros. Depois vamos calcular o da B. O da B vai ser 2π vezes, o próximo é 160. Ó, do centro aqui até a circunferência do corredor B, 160 metros. 160. E o corredor C, deixa eu só colocar a luz um pouco mais para cá. O corredor C vai ser 2π vezes 190. Tá? Vamos lá então. Calcular 2 vezes 130, ó, vai ser 260π. Depois, 2 vezes 160 dá 160, dobrado dá 320π. Por último aqui, ó, 2 vezes 190 dá 380π. Muito bom. A gente poderia agora transformar o π em 3,14, se você quisesse, né? Mas eu acho mais fácil a gente fazer o seguinte. A gente quer comparar qual é a vantagem dos corredores B e C. Né? Quanto que vale este pedaço aqui? Quanto que vale este pedaço aqui? Vejam que todos eles, esse pedaço é o tanto de vantagem que se vai receber em relação ao corredor A. Então, todos eles vão ser em relação ao corredor A. Né? Então, o que a gente faz? Por exemplo, para a gente descobrir quanto que o B vai ter que ter de vantagem em relação ao A, a gente faz um menos o outro. Né? Então, vai ser o CB menos o CA. Ou seja, 320π menos 260π. Menos 260π. 320 tira 260, dá 80π. Né? Então, esta vantagem do corredor B em relação ao corredor A é de 80π. E do corredor C em relação ao corredor A? Né? O corredor C menos o corredor A vai ser 380π menos o corredor A, que é 260π. Beleza? Vamos ver então como é que vai ficar, né? 380 menos 260 dá... Bem, 40... Peraí que eu acho que eu calculei errado aqui, né? Desculpa. 320 menos 260 dá 60π, desculpa, gente. Então, 60π. Voltando para cá. 380 menos 260 dá 120π. Tá? Se você quiser, então, descobrir que medida é essa em metros, você pode fazer... Vamos fazer uma aproximação só? Vamos lá. Vamos fazer vezes 3, só para facilitar. Né? Então, 3 vezes 180, 3 vezes 60 dá mais ou menos, tá? Mais ou menos 180 metros, tá bom? A gente fez uma aproximação aqui do π para 3, tá? Mas você sabe que é 3,14. E um monte de outras casas decimais, infinitas casas decimais, né? E aqui 120 vezes 3. 120 vezes π, né? 120 vezes 3 dá 360 metros, mais ou menos, de vantagem. Tá bom? Então, essas seriam as vantagens aproximadas do B em relação ao A. Então, aqui é do B em relação ao A. E aqui seria do C em relação ao A. Tá bom? Muito bom. Vamos para o próximo probleminha. Vamos lá. Esses dois são bem tranquilinhos. Tá? Aqui a gente tem que lembrar o seguinte. Como é que você calcula a área de uma circunferência? É aquela formulinha π vezes r ao quadrado. Tá bom? É um francês ao quadrado. Né? πr. Então, o que ele pede? Ele fala o seguinte, tem um círculo aí de 3 metros de raio e ele pergunta qual é a área. Então, vamos lá, só colocar na formulinha, né? A gente pode deixar até o π valendo π mesmo, tá bom? Não vamos nem trocar pelo número. Vamos lá, então vai ser π vezes o raio 3 metros ao quadrado. Então, quanto é que vai dar isso? 9 vezes π. 3 ao quadrado dá 9 vezes π. Pronto. Esta seria a área, tá? Porque a gente pode colocar metros quadrados, porque o raio é 3 metros, né? Vamos lá, agora aqui é o contrário, ele fala qual é a área e a gente tem que descobrir o raio. A gente vai usar a fórmula do mesmo jeito, gente. A área, né, π vezes o raio ao quadrado. Sim, só que a gente vai fazer o quê? Onde tem a área, a gente troca pelo valor dela. Qual é o valor da área? 16. Então a gente coloca no lugar do A, a gente coloca o 16. E o resto da fórmula a gente deixa igual, né? Quem é a nossa incógnita aqui?
agora é o raio. Antes era a área que eu queria descobrir, agora é o raio. Então agora é só isolar o raio. Como é que faz isso? Primeiro, vamos passar esse... Ah, desculpa, faltou um π aqui, né? Vou colocar aqui 16π. 16π. Vejam, gente, a gente pode passar este π, porque a ideia agora é deixar o raio sozinho, né? Deixar o R isolado, tá bom? Vamos primeiro tirar esse π daqui. Passa o π para o outro lado, vai ficar 16π. Ele estava multiplicando o raio, então é dividido, ele passa para o outro lado. E o raio ao quadrado fica sozinho desse lado. Aí, gente, π dividido por π fica 1, né? Então sumiu aí. Vai ficar então que o raio ao quadrado é igual a 16. Para terminar então, é só passar esse quadrado com raiz para o outro lado, vai ficar raiz de 16. Que dá quanto? 4. Então pronto. O raio é 4Q. Se aqui na área estava decímetro quadrado, o raio vai ser decímetro, certo? Pronto, acabou. Vamos lá para o nosso último probleminha de revisão. Vamos lá. Então, galera, um engenheiro projetou uma pista de corridas na forma de uma coroa circular, conforme mostrado no desenho a seguir. Calcule o custo do asfalto para pavimentar a pista, sabendo que 1 metro quadrado de asfalto custa R$90. E ele pede para a gente usar o π valendo 3,14. Então vamos lá. Gente, a gente precisa descobrir a área desta parte aqui, certo? Para isto, a gente precisa pensar o seguinte. Primeiro, vamos calcular a área da circunferência de fora. Beleza? A circunferência maior. Vamos lá, vou desenhar aqui, circunferência maior. Beleza. Como é que a gente calcula a área dela? Do centro até a borda é o raio. Beleza? Ó, do centro até a borda é o raio. Qual que é o raio dela? 200 metros. Vamos calcular então. Como é que vai ficar aqui, né? A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Beleza? Então essa área vai ser, vamos chamar de área maior, aqui, ó, M maiúsculo. π vezes, qual que é o raio? 200 ao quadrado. 200 ao quadrado, gente, é 200 vezes 200, que é 2 vezes 2, 4, vai dar 40 mil, né? 4 zeros, 1, 2, 3, 4. 40 mil π, não pode esquecer do π, tá? Metros quadrados, beleza? E aí agora a gente calcula o raio da circunferência menor. Tá? Vou desenhar aqui a circunferência menor e ficou meio tortinha, né? Deixa eu arrumar um pouco. Ver se melhorou. Não, ainda ficou bem elíptica, né? Vamos ver se melhora assim. Aí, agora ficou bom. Vamos lá. Qual que é o raio da circunferência menor? Vamos pegar aqui, ó. 150 metros, né? Então aqui eu vou colocar 150 metros e a gente faz a mesma coisa, certo? A área menor agora é π vezes o raio, que eu vou chamar de R minúsculo, tá? Para diferenciar. Então vai ficar π vezes 150, né? Vou colocar aqui 150, faltou. 150 metros ao quadrado. Vamos lá. Então a área menor vai ser... Gente, quanto que é 15 vezes 15? 15 vezes 15 é 225. Então vai ficar 225. E aí quantos zeros a gente escondeu? 2. Então 22.500 vezes o π em metros quadrados. Beleza? E agora, para terminar, professor, não tinha que trocar o π por 3,14? Tem que trocar, mas calma, a gente faz isso lá no final, tá bom? Para não ficar uns números muito estranhos, tá bom? Vamos lá então. Então, agora o que a gente faz? Vejam, para a gente descobrir o valor final, a gente tem que pegar a circunferência maior e tirar de dentro dela a circunferência menor, certo? A gente vai tirar esta parte, ou seja, é só a gente fazer a área maior menos a área menor. Então vai ficar como? A área então da coroa vai ser 40 mil menos, 40 mil π menos 22.500 π. Isso vai dar quanto? Eu fiz aqui do lado para dar uma agilizada, então 17.500 π, certo? E a gente agora pode multiplicar por 3,14, que vai dar 54 mil, como é que é? Deixa eu ver aqui, só confirmar, 54.950. 54.900, opa, vou tirar a tinta em forma aqui, que senão vai dar bug. 54.950. Isso aqui é metros quadrados. E agora, para terminar o preço, é só fazer 54.950 vezes R$90. É o preço de cada metro. Vou fazer na calculadora. E o resultado final, gente, é R$4.945.500. Esse vai ser o preço do asfalto, tá bom? Para asfaltar aquela área, que é aquela coroa circular, tá? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, queridos.